A fama deixou de ser coletiva e tornou-se personalizada. A internet tem criado bolhas. Pessoas têm milhões e milhões de seguidores, parecem ser donas do mundo inteiro, mas se nós sairmos na rua e perguntarmos, metade das pessoas sequer faz ideia de quem elas sejam. Pois é, nós vamos refletir um pouco nesse vídeo curto e quase um desabafo sobre quem são esses influenciadores. Aliás, eles influenciam mesmo? Como está se dando essa comunicação social digital? Pois é, eu sou o mentor Gustavo Lemos, sou um expert de oratória e posicionamento e tô aqui para mais um vídeo para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Eu fiz um script, tá aqui do meu lado, então se eu olhar para a tela do computador aqui, não se assuste e nem saia por causa disso. Você já percebeu que hoje existem pessoas absurdamente famosas, mas que ao mesmo tempo podem ser irrelevantes fora da bolha que pertencem? Você já deve ter ouvido, por exemplo, sobre Virgínia Fonseca, porque ela às vezes está povoando as páginas de fofoca. Com certeza já deve ter ouvido falar sobre Jojo Todinho, sobre Deolane Bezerra, que recentemente, inclusive, acabou de ser novamente presa, ou ainda sobre Neymar. No entanto, o que todas essas pessoas têm em comum? É que dependendo da sua idade, da sua bolha, de como o seu algoritmo se comporta, alguma dessas pessoas pode simplesmente, para você, sequer existir. Mas qual é o impacto psicológico dessa fama que antigamente, devido aos meios de comunicação de massa, como a TV e o rádio, que eram coletivas, né, a fama era coletiva? Qual é o impacto, qual é o efeito da fama cada vez mais personalizada? Sabe o que é mais assustador? É que a internet tem feito com que as pessoas mensurem a sua fama através de números. Porque no digital a gente consegue ter esses números, né? Quantos seguidores, qual o engajamento, quantas coisas a pessoa consegue vender, quantos comentários ela obteve, quantas curtidas, visualizações, compartilhamentos. Só que o algoritmo, apesar de trazer muitos números, ele não mede na vida real profundidade. Não mede caráter, não mede necessariamente inteligência, em outras palavras, não mede verdade. Porque esses números podem ser facilmente o quê? Manipulados. Então, a gente já sabe, existe histórico de pessoas que chegaram em primeiro lugar do Spotify manipulando, pagando pessoas para ouvir, pessoas que compram seguidores ou que fazem isso, ainda que de uma forma mais sofisticada. Mas e você? Como que você pensa sobre essa modernidade líquida, onde a opinião das pessoas é super influenciada a depender da bolha, do algoritmo, das pessoas que ela segue, né, e compartilha e curte coisas. Então nós estamos nós estamos vivendo, pessoal, esse vídeo vai sair sem edição, tô no meu intervalo, mas eu espero que vocês estejam captando a minha reflexão. Talvez a grande crise da comunicação digital nós estejamos vivendo com esses influenciadores. Por quê? Porque as pessoas têm um poder de influência, de fato, muito grande na bolha que elas atuam. Que eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi em sala de aula, de um aluno, de um adolescente, deve ter 12, 13 anos, que teve quase uma crise de nervos na expectativa em saber se o Neymar seria ou não seria convocado para a Copa do Mundo. O Neymar, para esse jovem, é muito mais do que um simples jogador de futebol. Para ele, o Neymar é um ídolo, uma referência. E sejamos sinceros, será que o próprio Neymar tem a dimensão do papel que ele ocupa na vida desses adolescentes? O Neymar é uma pessoa que tem uma vida muito controversa politicamente, muito controversa nos seus relacionamentos, nas suas relações, inclusive com a Receita Federal. Mas, assim, será que ele tem dimensão? E será que as pessoas têm dimensão de que seguirem esses perfis vão gerando cada vez mais influência comportamental, psicológica, biopsicossocial sobre as suas vidas? Pois é. Como nós escolhemos quem nos influencia? Porque fato é, todos nós somos inevitavelmente e indubitavelmente influenciados. Mas como que a gente escolhe isso? Então é um desabafo, é uma reflexão. Eu, por exemplo, não compartilho de muitas coisas que o Neymar compartilha, de muitas convicções, de muitos posicionamentos, de muitos valores. Respeito meu aluno gostar dele. Acho que é inegável que o Neymar é um excelente jogador, apesar de nunca ter ganho, né? Nunca ter ganhado, perdão, nenhuma bola de ouro, nada assim tão relevante, mas fato é que ele é um excelente jogador. Não é à toa que ele é tão conhecido e tão falado. Mas divulgar bets e fazer tantas outras coisas é compatível moralmente com a função que ele ocupa? Com a posição de influenciador? Não sei. Será que a gente tem
caminhando junto a ética, a moral e a quantidade de seguidores que as pessoas possuem? Pois é, tem gente viralizando sem conexão, tem gente transformando vidas em silêncio, porque impacto real nem sempre faz barulho. No fim, a internet criou micro-universos. Olha que bacana o que está escrito aqui. Hoje, alguém pode ser um deus dentro de um nicho e completamente desconhecido fora dele. Pessoal, só que isso me traz assim um alerta. Será que esse adolescente, quando eu disse que eu não fiquei feliz com a convocação do Neymar, ele ficou absurdamente chocado e achando aquilo como um absurdo? Será que politicamente, religiosamente, futebolescamente, se é que essa palavra existe, será que as pessoas têm dimensão de que são bolhas? E de que não é todo mundo que precisa concordar e aceitar? Nós tivemos recentemente aí a briga da Jojo Todinho com a Malévola. Duas pessoas absolutamente barraqueiras, duas pessoas absolutamente controversas, sites de fofoca obtendo um engajamento altíssimo por falar sobre elas. Mas qual que é a relevância real dessas duas figuras? Qual que é a relevância real da comunicação? O que de fato elas ensinam? O que de vantajoso elas trazem para a sociedade? Né? Então, talvez a pergunta mais importante aqui não seja quantas pessoas me assistem, mas o que de relevante eu estou causando na vida das pessoas. Agora, um recorte. Você, de alguma forma e em algum grau, além de ser influenciado, também influencia outras pessoas. Qual tipo de influência você exerce? A mesma que a Virgínia Fonseca exerce? Porque assim, as pessoas se expõem, a Virgínia Fonseca faz o que faz, apronta o que apronta, e eu não tô aqui para elogiar ou para criticar, ainda que sim, eu tenho uma opinião bastante formada especificamente sobre a Virgínia Fonseca. Caiu a minha luz aqui, eu vou pegar. Vídeo é assim, meus amores, como eu disse, eu vou fazer, eu preciso ganhar tempo aqui, é uma conversa franca, sincera com vocês. Mas eu repito, a Virgínia Fonseca tem real dimensão do que ela faz, porque uma coisa sou eu, um mentor de comunicação, ver os stories e tudo mais, e ainda ter alguns crivos que me possibilitem vê-la com tanto dinheiro e poder pensar, eu não concordo muito com isso. Outra coisa é um adolescente de 12 anos tendo a Virgínia como referencial de vida, de carreira, e falar, não, ela conseguiu, então eu vou começar a divulgar bets, vou começar a jogar, porque eu quero mudar de vida a todo custo, porque se ela tão rapidamente teve uma curva de ascensão, eu também quero. O que vai ser da nossa sociedade com estes influenciadores, com estes algoritmos, com esta questão ética tão controversa daqui 10, 15 anos? Eu me preocupo bastante. Se essa reflexão faz sentido para você, eu quero que você deixe seu comentário, por favor, me siga, compartilhe esse vídeo. Eu não tô aqui para gerar conclusão, eu tô aqui para trazer reflexões, porque eu quero muito, muito, muito saber a sua opinião e perguntar, quem são as suas referências? Quem são os influenciadores que de fato influenciam a sua vida, a sua carreira, a sua jornada? Então eu quero dizer para você que nós estamos numa época de pessoas que estão dentro cada vez mais das suas bolhas. Você tem se forçado, porque o algoritmo existe e ele vai entregar para você coisas que ele sabe que você gosta porque ele quer curtidas. Mas você sabendo de tudo isso, está munido de ferramentas para furar essa bolha, para tentar entender o que as pessoas de outras bolhas estão pensando, para tentar entender a mente dos adolescentes, porque eu dou aula para eles, eu preciso de alguma forma entrar na bolha deles. Você está se esforçando para isso? Porque senão cada vez mais a gente vai ter uma sociedade polarizada, sedimentada e de dificílima comunicação. Eu, como mentor de comunicação, me vejo cada vez mais um profissional necessário. Por quê? Porque a gente precisa estudar constantemente o comportamento social e cada vez mais entender como os diferentes grupos se comunicam para a gente tentar criar uma conexão. Porque senão vai ficar cada vez mais difícil conviver socialmente, estabelecer leis, estabelecer tudo. A comunicação, ela precisa ser um tecido que abranja toda a nossa coletividade. E com tantas bolhas, isso vai ser cada vez mais difícil, porque a gente vai ter cada vez mais extremos, cada vez mais pessoas desconhecidas para um grupo que são muito conhecidas para outro, e aí a gente vai ter uma confusão absoluta. O que você pensa sobre isso? Quem são seus influenciadores? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse assunto seja um assunto importante para você. Eu ainda vou falar muito, foi o que eu consegui fazer nesse meu intervalo, mas eu desejo de todo o coração que esse assunto seja um assunto importante, relevante, porque socialmente falando ele faz muita diferença. Um beijo grande,
Deixa seu comentário, curte, vai, não segue, não custa muito pra você fazer isso. Eu sou o Mentor Gustavo Lemos, vai lá no meu Instagram, @Mentor Gustavo Lemos, vai no meu TikTok, @Mentor Gustavo Lemos. Eu desenvolvi um teste, pessoal, de coração, não sai ainda, escuta eu falar isso. Eu desenvolvi um teste de comunicação que avalia a sua comunicação e dá uma nota de 0 a 100. Não somente isso, eu desenvolvi mentorias personalizadas, e-books, tem muita coisa maravilhosa vindo aí. Então, se você deseja estudar teoria da comunicação, técnicas de destravar a sua fala, técnicas, inclusive, para você conseguir falar, como eu tô falando aqui, em intervalos curtos, sem o objetivo de ser perfeito, de ser irretocável, mas tendo a coragem de ligar uma câmera e gravar um vídeo e falar, expor o seu posicionamento. Se você deseja aprender isso de forma cada vez mais livre, leve, autêntica, eloquente, persuasiva e impactante, prazer. Eu tô aqui muito disposto a te ajudar. Um beijo grande e até o próximo.